Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou coordenador e terapeuta e atuo na área de dependência química. E hoje eu venho falar com você sobre um tema importantíssimo e fundamental dentro do processo de recuperação do dependente químico. É paciente ou é cliente? Então, fica comigo que tem muita coisa bacana para a gente estudar, entender e principalmente colocar em xeque aquilo que nós estamos vivenciando nesse dia de hoje. Tamo junto? Assim como a substância psicoativa evoluiu muito no decorrer desses anos, o perfil do paciente também mudou. Antigamente, há 5, 10 anos atrás, nós falávamos o seguinte, que dentro de um centro terapêutico, de uma comunidade terapêutica, existem 3 tipos de pessoas. Aquele que quer, que realmente vai para um centro terapêutico para se recuperar. Aquele que quer e não sabe como. E temos aquele que não quer, que é aquele que vai só para passar um tempo. Como a dependência química evoluiu, a adicção evoluiu e também o tratamento evoluiu, graças a Deus, hoje a gente resume o perfil, o quadro do paciente em 2 tipos. Existe o paciente e existe o cliente. O que seria o paciente? O paciente é aquela pessoa que, por mais que não vá com o intuito de realmente se libertar, de buscar uma nova maneira de viver, de buscar qualidade de vida, ele durante o tratamento, ele acaba se encontrando dentro de um processo de autoaceitação, dentro de um processo de libertação cognitiva, libertação física, libertação espiritual e realmente consegue dar sequência na vida dele pós-tratamento, né? Quando eu digo pós-tratamento, eu digo estando em processo de tratamento dentro de uma comunidade terapêutica ou de um centro terapêutico, seja ele voluntário ou involuntário. E existe o cliente, que é aquele que, por mais que não vá de livre e espontânea vontade, ou às vezes que vá de livre e espontânea vontade, é aquela pessoa que ainda não sentiu o real desejo de parar de fazer uso de substâncias. Agora, por que essa pessoa, diferente da primeira, ela não entrou dentro desse processo de autoaceitação, de autoconhecimento e de libertação? Porque ela ainda não sentiu o real desejo de parar de fazer o uso. Porque ela ainda vê dentro dela grandes possibilidades de ainda continuar fazendo uso. Hoje eu vejo muitas pessoas tentando trabalhar, né, o seu processo de recuperação num sistema de redução de danos. Às vezes o problema do cara é uma substância X, né, e ele quer reduzir para a substância Y, porque ele acha que ele consegue controlar o uso de substâncias psicoativas. Queridos, nós não conseguimos controlar nem obsessão e nem compulsão de nada. Então daí cabe o quê? Cabe a família ter esse papel de entender qual é o quadro atual do seu ente querido que se encontra internado ou que não se encontra internado. Nós devemos entender que o paciente é aquele que vai, aquele que realmente entende programação, entende os preceitos espirituais e que se liberta, que vai viver uma vida limpa, sóbria, com qualidade de vida lá fora. E o cliente é aquele que sempre está indo e voltando, sempre indo e voltando. Por que ele está sempre indo e voltando? Porque ele ainda encontra brechas dentro da codependência ou dentro da facilitação que a família dá para ele poder continuar fazendo uso. É por isso que eu sempre falo com vocês que é fundamental a família entender o que é codependência e o que é dependência química. Existem vídeos aí na minha plataforma falando a respeito disso, então depois dá uma olhada lá. Você, familiar, se considera hoje um paciente? Quando eu digo paciente, é porque, pelo menos no centro terapêutico ao qual eu trabalho, né, nós temos atendimentos familiares, de segunda a sexta, das 19 às 21 horas. É o horário que nós separamos
para prestar atendimento com as famílias. Graças a Deus a gente tem tido uma assertividade muito grande dentro desse campo, né, que é de trazer informação para as famílias, que é o meu objetivo aqui no YouTube, que é de trazer informação para você familiar que está passando por isso. E existe o paciente e o cliente. O paciente é aquele que, junto com a família, vai, entende os conceitos e busca essa libertação, pois sabemos que a dependência química, a adicção, ela não tem cura, ela tem tratamento. Agora, o cliente é aquele que sempre está indo e voltando. É aquela pessoa que não busca informação, é aquela pessoa que não coloca limites, né, no seu ente querido que se encontra internado e, eventualmente, ele vai continuar voltando para comunidades terapêuticas ou centros terapêuticos. A gente sabe que isso gera um gasto muito grande. Mas qual é o papel da clínica, qual é o papel da comunidade terapêutica dentro disso tudo? A comunidade, a clínica, é simplesmente o local que vai acolher o seu ente querido. Pois, afinal de contas, é necessário existir esses tipos de instituições para poder ajudar o seu ente querido. O que acontece? A partir do momento que ele não aceita o processo de tratamento, que ele pode até ir, né, para um centro terapêutico ou para uma comunidade terapêutica e colocar uma máscarazinha de bom moço e falar que está tudo bem, começar a falar alguns jargõezinhos de CT, né, coisas que ele vai aprender no decorrer do tratamento, ele acaba ludibriando a família e passando uma imagem de que ele está bem. Só que isso, queridos, geram consequências emocionais, consequências físicas, consequências financeiras, pois atualmente você manter uma pessoa dentro de um processo de tratamento não é barato, né? É um investimento que você faz. Só que por muitas vezes o cliente, ele investe, a pessoa vai, cria uma carninha, fica fortinho, aprende meia dúzia de jargões, volta, né, para o seu seio familiar, volta para a sociedade ao qual ele está vivendo e volta ao uso. Por quê? Ainda não sente o real desejo. E muitos encontram uma confortabilidade dentro de um processo de tratamento. Eu conheço pessoas que hoje criaram, né, uma inabilidade em viver em sociedade. Por quê? Dentro de um centro terapêutico, né, tem o horário da terapia laboral, que geralmente é 1 ou 2 horas por dia no máximo, comidinha pronta, roupinha lavada, enfim, todo um conforto. Aí quando a pessoa sai para fora, ela, nossa, agora eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que lavar minhas roupas, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, ou seja, responsabilidade, que é algo normal de qualquer ser humano. Eu tenho certeza que você que está vendo esse vídeo agora, você tem que trabalhar, você tem que pagar as suas contas, você tem que arrumar a sua casa. E muitos dependentes químicos, né, muitos adictos adquirem ou se acostumam com essa confortabilidade que um processo de tratamento traz, e ele pensa, entre eu ficar aqui fora e ter que fazer isso tudo, e ter que ir para dentro da CT e lá eu ter tudo na mão, eu prefiro ir para a CT. Mas a culpa é da CT? Não. O centro terapêutico, a comunidade terapêutica, ela oferece um tratamento ao qual ensina a pessoa uma rotina terapêutica. Só que muitos se acomodam dentro desse processo e perdem a habilidade em viver em sociedade. O que acaba se transformando e transformando você, ente querido, em cliente. Clientes de comunidades terapêuticas. Mas isso é ruim para a comunidade terapêutica, Cleiton? Você está falando isso, mas você trabalha com dependência química, você trabalha no centro terapêutico. O resultado final do nosso trabalho, ele é baseado em quê? Alguém sabe me dizer? Ele é baseado em nível de recuperação. Então, quanto mais pessoas estiverem recuperadas, maior é o índice de recuperação de CT, de comunidade terapêutica em si, o que aumenta o quê? A visibilidade, né, do tratamento do centro terapêutico. Graças a Deus, nós temos tido um nível 50-50, né? Isso é muito bom. Que encaixa exatamente dentro do quê?
dentro do que quer, né, dentro do paciente que vai, se recupera e se reinsere à sociedade, e dentro do cliente. Quando você se torna um cliente, vira e mexe, você vai ter que ficar investindo dinheiro. Né? É diferente aí de uma bolsa de valores, ao qual você investe e está ali, né, subindo o seu dinheiro ou caindo, dependendo do investimento que você faz. O seu investimento na vida da pessoa que você ama, né, ele é incerto, assim como também na bolsa de valores. Mas é um dinheiro que você vai investir e a pessoa está ali simplesmente queimando o seu dinheiro. Então você, familiar, que hoje tem o seu ente querido internado, procure entender, procure estudar sobre o que é dependência química, procure os profissionais que cuidam do seu ente querido para saber como ele está, para saber se realmente ele está dentro desse processo de um paciente ou se ele é só mais um cliente. Por quê? Nós alimentamos a doença do outro até nisso. Então, muito cuidado com o que você vai falar com ele, muito cuidado com atitudes que você vai ter com ele, principalmente em respeito de pertences, material, né, do dia a dia. Às vezes o cara vai lá e coloca na listinha de pedidos para ele, eu quero 5 Protex. Nossa, Protex é um sabonete muito bom, né? Não fazendo propaganda, patrocina a gente aí, Protex. Mas, manda um sabonete normal, porque são nas pequenas coisas que a gente consegue direcionar, né, o paciente dentro de um processo de conscientização de que se ele quiser algo melhor, ele vai ter que buscar com as próprias pernas, com os próprios braços, trabalhando, correndo atrás. Se quer ter o melhor, trabalhe para ter o melhor. Então, queridos, saia da condição de cliente e seja só mais um paciente. Graças a Deus, eu tenho 12 anos que eu atuo na área de dependência química, nesse centro terapêutico específico que eu trabalho já tem 9 anos, né? E graças a Deus eu tenho muitos ex-pacientes. Hoje a grande maioria se tornaram meus amigos. E isso para mim é muito positivo e muito gratificante. Não é mérito só meu, é mérito de toda uma equipe que se empenha muito para poder ajudar pessoas que estão ou que estavam passando por esse problema em casa. Mas a pessoa tem que ter o quê? Mente aberta. Às vezes a família dá mais credibilidade para o seu ente querido que está internado do que para o profissional que está ali ajudando. O que acaba te colocando diretamente na posição de um cliente. O cliente é aquele que vira e mexe e vai comprar o seu produto. Ah, eu estou aqui levantando bandeira? Não. Eu estou simplesmente te direcionando, te instruindo a você estar mais atento a esse processo ao qual o seu ente querido vem passando. Busque informação, gente. Busque informação. Hoje eu vejo muitas pessoas perdendo tempo, né, em aplicativos de vídeos engraçados, enfim, de coisas, sendo que no mesmo aparelho que você está ali buscando esse tipo de conteúdo, você pode buscar conteúdos falando sobre dependência química, sobre codependência. Então saia dessa posição de cliente, perdão, e seja um paciente para que você possa passar por essa fase e realmente desfrutar da liberdade ao qual esse processo de libertação, esse processo de tratamento traz para você, para o seu ente querido, o que reflete em toda a tua família e que reflete na sociedade. Porque é o ex-paciente que vai direcionar mais pessoas para o centro terapêutico. Nós não queremos que a pessoa fique indo e voltando. É o que a gente conhece como o interno ioiô. É o que sempre vai e volta, vai e volta. Então, cabe primeiro a você, companheiro, companheira, realmente se tratar, realmente levar a sério, valorizar o investimento que a tua família está fazendo na tua vida e cabe a você, familiar, cobrar por esse trabalho. Cobrar primeiro dos profissionais,
como é que ele tá, eu quero um relatório dele, eu quero saber como é que ele tá, né? Principalmente dia de visita, sente, converse com o terapeuta, né? Frente a frente, entendeu? Sane suas dúvidas, não tenha dúvidas, para que possa ser efetivo e assertivo o processo de tratamento ao qual o seu ente querido está vivenciando hoje. E se você ainda não tem a dádiva de ter o seu ente querido internado dentro de um centro terapêutico, procura a gente aqui, né? Deixa nos comentários aí que você está precisando falar comigo, que eu vou estar entrando em contato com você. Legal? E você hoje é cliente ou paciente? Que você possa entender esses conceitos e que principalmente você possa vivenciá-los. Legal, família? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal Ideia de Terapeuta, se inscreve no canal Ideia de Terapeuta e compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que você conhece pessoas que precisam ouvir essas informações hoje. Legal? Então, vamos sair desse quadro de cliente e vamos ser pacientes. Legal? Shalom, shalom, família, e tamo junto.